Mas, enfim, quando você passa para o mundo espiritual, esse período de tempo, porque nós temos, vou tentar, né, explicar para vocês, uma equivalência de tempo, diferença. O tempo para a gente aqui é o tempo do relógio, não é? Então, ali são 7h40, com o passar dos minutos, nós vamos chegar daqui a pouco às 8 horas. Para alguns, esse tempo vai passar mais rápido e para alguns ele vai passar mais lento, mesmo quando encarnado. Por quê? Depende do seu estado emocional, psíquico e espiritual. Quando você está passando por dificuldades no seu dia a dia, passando por momentos turbulentos, por grandes problemas, o tempo tende a ser mais lento. Você está naquela situação delicada e aí você fala, nossa, mas isso aqui não vai acabar nunca? Da mesma forma, quando você está em uma situação melhor, tudo passa mais rápido. Isso foi o quê? Foi um estado de consciência, um estado de equilíbrio emocional do seu próprio espírito. Então, por isso que quando você passa para o mundo espiritual, esse período de turbulência, né, que acredito que a maioria dos espíritos enfrentam, eu não posso falar para vocês que todos enfrentam, porque seria, assim, uma pretensão muito grande minha, vai depender do que a pessoa fez aqui na Terra, e quem faz esse julgamento final se chama Deus, o Criador. Mas esse período de turbulência, que geralmente o espírito passa quando ele desencarna, vai depender do condicionamento que ele mesmo criou na sua caminhada terrena. Se ele foi um espírito voltado, quando encarnado, apenas para as coisas materiais, esse estado de turbulência dele do outro lado vai ser bem maior, vai ser bem mais intenso. Se ele foi um espírito que voltou os olhos para as coisas do espírito já encarnado e seguiu os ensinamentos de quem? De Jesus, esse estado de turbulência ele vai ser em menor grau, vai ser em menor tempo. Por isso que tudo depende de nós mesmos. Quando que depende de nós? Agora. Essa é uma oportunidade que cada um recebe, é um presente do Criador que nós temos na atual existência. Que presente é esse? A nossa vida. Deus nos concedeu a vida para que nós estarmos nesse momento. O que acontece conosco durante a encarnação? Os nossos desequilíbrios trazidos de outras épocas, as nossas imperfeições, faz com que o nosso espírito ele sinta alguns sintomas. Que sintomas são esses? Ora, nós temos ansiedade, ora, nós temos depressão. Está ligado ao nosso estado emocional e espiritual. Quando você vai conseguindo equilibrar isso, porque o que te rouba mais o tempo se chama ansiedade e depressão. Depressão tem coisa pior. A depressão ela está voltada ao seu passado. Você fica vivendo o passado e você vai entrando em um estado de tristeza. A ansiedade está ligada ao seu futuro. Você fica vivendo o futuro antes de acontecer, você vai entrando em estado de ansiedade. Então, esses dois processos se chama, vamos dizer, ladrão de tempo, porque ele te rouba o seu tempo. O tempo que você tem para viver é o agora. Aí ou você está vivendo lá no passado, ou você está vivendo lá no futuro, e o agora está passando, você deixa de vivenciar o agora. Isso se chama desequilíbrio. Desequilíbrio emocional e desequilíbrio espiritual. Quando você entra nesses processos, chama-se, na doutrina espírita, processo obsessivo. E quando você entra no processo obsessivo, você começa a atrair espíritos que estão nessa mesma sintonia. Então, se você tem ansiedade demais, você está vibrando ansiedade. Quem que vai estar próximo de você? Espíritos que possuem também o sintoma de ansiedade. Se você tem tristeza, se você tem depressão, quais são os espíritos que estarão próximos a você, que você está atraindo como imã? Espíritos tristes, espíritos deprimidos. Quando você consegue encontrar o ponto do equilíbrio,
e você vivencia o hoje, o agora, não fica projetando o amanhã, porque amanhã nem aconteceu, o passado já aconteceu, você não vai consertar, né, o que passou na tua existência, você acha o ponto do equilíbrio. E aí você começa a atrair na proximidade espíritos equilibrados também. Então, por isso que o medicamento da farmácia, ele ajuda, mas ele não resolve. O problema ele é muito mais profundo. O problema está na nossa alma, está no nosso espírito. O medicamento é como se você maquiasse ali a sua ferida emocional, né, espiritual, e aí daqui a pouco ela retorna novamente com uma maior intensidade. Então, quando nós desencarnamos, o estado de vibração nosso vai contar muito para que a gente esteja em um lugar melhor, porque o lugar melhor, o que é, gente? Muita gente acredita nas crenças, né, nos dogmas que foram projetados. Então, as religiões, elas projetaram, elas criaram dogmas, elas criaram inferno e criaram céu. Isso é coisa dos dogmas das religiões. Céu e inferno é um estado. Estado de quê? Quem sabe aí? Ninguém? Estado de consciência. A turbulência está na sua própria consciência. Então, se você foi uma pessoa... Só um minutinho. Que andou no caminho da bússola terrena, que não tem erro se você andar no caminho dessa bússola, né? Você está no meio do oceano, num navio, ele é direcionado por quê? Por quem? Por uma bússola, não é isso? Então, ele se perde no oceano ali, não sabe nem onde ele chega. Ele tem que chegar no território e aí ele se perde e fica à deriva, não é assim que a gente fala? Se você está num avião voando, né? Você tem um controlador que está aqui embaixo e ele tem também uma bússola que direciona, senão o avião se perde no espaço e aí o que acontece? Ele nem chega no seu local de destino. Nós temos uma bússola aqui na Terra, para nós não nos perdermos. Que bússola é essa? Aqui, ó. Evangelho. Se você segue esse evangelho, o que aqui ensina, você não se perde no turbilhão de tempestades morais que nós enfrentamos aqui no campo terreno. São tempestades morais. O espírito de Árago, que está na Gênese de Kardec, está lá no último capítulo, ele fala assim, são chegados os tempos. Que tempos são esses? Os tempos em que hoje nós temos menos fenômenos naturais. Nós temos terremotos? Temos. Nós temos vulcanismo? Temos. Mas ele fala que o maior terremoto que se enfrenta hoje se chama terremoto da alma. As nossas almas estão estremecidas. Se você der uma análise assim, parar no tempo um pouquinho e refletir e olhar as notícias que acontecem ao nosso redor, você vai chegar à seguinte conclusão: uma sociedade totalmente adoecida da alma, adoecida do espírito. Então, muito se prega academia, corpo físico, beleza física, né? Mas e a academia do espírito? Será que as pessoas estão lembrando disso? A maioria ainda não. A maioria nem despertaram para isso. O Emmanuel fala que a maioria das almas nesse mundo de provas e expiações estão adormecidas para os ensinamentos de Jesus. Ele cita os mortos-vivos. São as pessoas que vivem para o mundo, que aproveitam a vida, né, se dizem aproveitar nas coisas terrenas, que estão adormecidas totalmente para as coisas do Espírito. E o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, lá no livro Paulo Estevão, tem um comentário de Gamaliel. Gamaliel, ele foi quem passou o cargo para Saulo de Tarso. Todo mundo conhece Saulo de Tarso, conhece? Perseguiu os cristãos e depois se tornou Paulo de Tarso, um dos maiores divulgadores do evangelho. Então, o Gamaliel, ele era rabino, né? Ele era doutor da lei. E antes dele passar o cargo
para Saulo, ele foi na casa do caminho, foi lá visitar Pedro, foi à escondida, ninguém sabia que ele tinha ido lá. E lá ele chega, e quando ele começa a conversar com Pedro, lá era mais ou menos assim, uma casa simples, mas onde tinha camas, ele tinha pessoas acamadas, pessoas adoecidas, tinha pessoas aleijadas, tinha as mulheres ali que estavam em situação difíceis, homens doentes, né? E aí ele começa a conversar com Pedro. E aí ele fala, Pedro, mas quem que é essas pessoas? E aí Simão Pedro, que era o apóstolo de Jesus, fala para Gamaliel assim, essas mulheres que você está vendo aqui, ele cita até mulheres esfarrapadas, né? Nessa situação difícil, elas foram quase rainhas na sua adolescência. Esses homens que você vê aqui, doentes dessa forma, foram quase príncipes, né? Que estavam na adolescência aproveitando a vida diante das coisas da matéria. Agora se encontram nessas condições. Por isso que o amor de Jesus, ele é para todos. Mesmo naquelas condições, Jesus abraçava todos aqueles seres, porque o amor dele é para todos. Mas quem que cria o nosso próprio patrimônio de estado emocional e físico? É o outro? Não é. Somos nós mesmos, através das nossas atitudes. E muita coisa está ligada aqui mesmo, né? O ser humano, ele erra a vida inteira, Aí chega lá no final da vida, ele adoece, e aí ele olha para trás, está no evangelho isso, gente, está aqui nesse evangelho. Aí ele olha para trás e fala, meu Deus, se eu soubesse que seria assim, eu teria feito tudo diferente. Mas o evangelho fala assim, mas como Deus é muito bom, da mesma forma que ele oferece um novo dia para o trabalhador, ele oferece uma nova encarnação, para aquele espírito reparar tudo aquilo que ele mesmo errou. Então, os homens que hoje se acham melhores, né, que não pensam nos outros, que tomam atitudes que prejudicam as outras pessoas, eles estão em um plantio constante. Plantio de quê? De sofrimento. Por isso que a terra é prova e expiação, e o sofrimento da terra não passa tão cedo, porque as pessoas continuam plantando sofrimento. A maioria ainda não planta amor. Se todos os seres da Terra plantassem amor, somos 8 bilhões de seres encarnados. Imagina 8 bilhões de pessoas plantando somente amor. Mas desses 8 bilhões, nem 1% planta o amor ensinado por Jesus. A maioria ainda planta discórdia, planta violência, planta intolerância, né? Planta mágoa, sentimentos negativos. Por isso que a Terra, no momento atual, ela chora ainda, que é a vibração de todos nós. A nossa vibração alimenta a vibração da psicosfera da Terra. Nós é que alimentamos o plano espiritual inferior. Aí fica todo mundo assim, mas por que Deus permite que exista espírito ruim? Somos nós que alimentamos eles. O sentimento negativo que você tem está alimentando o espírito inferior. Eles sobrevivem disso. Então, a gente tem que parar e pensar. Então, se eu estou alimentando eles, o que eu preciso fazer? Alimentar os espíritos melhores, né? Para que a Terra ela tenha uma asepsia, que ela melhore, porque não está fácil não, gente. Atualmente, está muito difícil no campo terreno. Se você abre a internet, se você assiste telejornal, dá vontade de você chorar, de tanta tragédia, de tanta tristeza. E a maioria fulano tirou a vida de fulana, ciclano tirou a vida de ciclano. É como se você estivesse lá na época dos Homens das Pedras, né? O sítio lá, né? Sim. Tirou a vida da mulher, né? Então, isso são plantações de quem? Nossas, precisamos refletirmos, né? Aí chega o dia da nossa partida, aí você fez isso a vida inteira e quer virar santo. Aí você passa para o mundo espiritual, nossa, mas fulano era tão bom, mas você vai ver por trás, né, do que o fulano fez, só Deus sabe o que tem por trás daquela consciência. Porque a gente é assim, ó, não é chamar atenção não, mas porque serve para mim também, né? A gente é cheio de máscara. Você usa um monte de máscara para a sociedade, aí você prega uma coisa, mas vai fazer uma leitura sua por trás, né, dessas máscaras que você usa.
E aí você acha que Deus ele não está vendo. Você está escondendo do povo, mas de Deus você não esconde nada, porque Deus está na sua própria consciência. Esse que o empregado, o motorista morreu primeiro que o patrão, né? Aí o patrão morreu andando lá, parou para isso aqui, acaba de ser empregado, recebe o seu motorista. Se for nosso na casa, então, deve ser uma coisa. Ele chegou lá, aquela casinha humilde, tudo sujo. Mas por que a minha casa? Você não fez nada? Ele porque não mandou nenhum. É porque na terra ele não fez, né? Só fez mal. Sim. Certinho, gente? Alguém quer comentar? Esteja à vontade, viu? Quer comentar? Esse conceito de céu e inferno, quando o espírito atinge o estágio luminoso, Só depois que ele não tiver mais nenhum tipo de sentimento negativo. ele atinge o estágio luminoso. Para onde ele vai? Jesus disse, na casa do Pai há várias moradas. Mas essas moradas seriam planos de não espírito, A nossa ciência não consegue explicar ainda, né, os mundos mais elevados, porque a gente não explica nem o nosso sistema solar. Aí, o que acontece? É difícil, porque se você for falar assim, ó, quantos planetas... Vou tentar fazer uma projeção científica, né, para a gente tentar responder o que o Jason perguntou. Para onde que vão esses espíritos que chegaram à plenitude, luminosos? Nós estamos no sistema solar. Ele perguntou para onde que eles vão, né? O nosso sistema solar, ele possui uma estrela que se chama Sol, e ele possui mais 8 planetas, que giram em torno dessa estrela. Segundo a própria espiritualidade, os espíritos da hierarquia de Jesus, eles se reuniram por 2 vezes próximos ao Sol. Então, esses espíritos eles já são tão luminosos que eles conseguem estar só em locais que emitem radiação mais ou menos parecida à do Sol. Então, eles se reuniram por 2 vezes. Uma vez foi para que a Terra fosse formada, e a outra vez foi para que Jesus encarnasse. E segundo a espiritualidade, o Sol está lá na Gênesis de Kardec. Funciona como uma sala de reunião da hierarquia desses espíritos. Jesus é tão luminoso que a radiação do Sol não queima ele. Então, ali, ele pode chegar lá e entrar no Sol e utilizar o Sol como uma sala de reuniões. Então, esses espíritos habitam nas estrelas, que são inúmeras pelo universo. Se nós temos 8 planetas, mais uma estrela no sistema solar, nós estamos viajando no braço de uma Via Láctea. Vocês têm noção de quantas estrelas existem nessa Via Láctea que nós estamos aqui? Alguém tem noção? 400 bilhões de estrelas maiores do que esse Sol. Vocês têm noção de quantas galáxias existem até onde os equipamentos dos cientistas conseguiram alcançar? Uma galáxia tem 400 bilhões de estrelas. Vocês têm noção de quantas galáxias nós temos desde que o universo surgiu há 13 bilhões e 800 milhões de anos atrás? 2 trilhões. 2 trilhões de galáxias. Então, são para esses locais que esses espíritos vão. Aí foge a nossa... Aí você imagina o tamanho que nós somos aqui na Terra. Se nós ainda não tivermos dificuldade de viver e conviver na nossa limitação do planeta Terra, que está saindo de expiação, inclusive esses cientistas, né, não têm essa visão tão ampla, exatamente porque não tem evolução suficiente ainda para entrar e perceber a grandiosidade que é Deus, a casa de Deus, a grandiosidade. E quando você se torna espírito de hierarquia como Jesus, você ganha um sistema solar para você tomar conta.
É simples assim. Então você se torna tão luz que você ganha um sistema todinho só para você tomar conta. Primeiro você ganha um planeta para você tomar conta. Igual Jesus toma conta da Terra. E depois você ganha um sistema solar. Qual é o planeta Terra? Diante das narrações de Emmanuel, de André Luiz, alguns espíritos, né? Que falam, o próprio Kardec, tem as faixas etárias também energéticas, mais superior, que vão, né? Galgando, que vai servir de moradia. Inclusive o nosso lar, eu esqueci o nome não sei se era um ser que chegava para poder fazer uma reunião, ele via de uma outra esfera, além do nosso lar. E aí, quando chegou, clareou o salão de luz, iluminou tudo, só foi chegada. Isso porque ela foi diminuindo a sua luz. É amplo demais. Isso que vai ter condições de entender. Aí, essa missão de Deus é... Assim, isso é uma concepção minha, viu, gente? Vocês podem falar que não concorda, discorda, porque isso é uma coisa minha, é minha. Eu, particularmente, né? Cada um tem a sua opinião. Eu, particularmente, não acredito que exista só esse universo. Eu acredito que exista multiversos. Então, esse universo de 2 trilhões de galáxias é um deles. Aí, quando a gente fala que Deus é infinito, né? Deus é infinito, inteligência, causa primária de todas as coisas, ele está muito além de tudo isso. Então, pobreza de espírito nosso tentar compreender o Criador, né? Já está passando a hora, eu volto, Moacir. O senhor está com a palavra. Hã? Que ele estava certo. Aí, da próxima, a gente vai... Não deu nem para nada, não foi para 290, não? Foi não, né? Eu fiquei falando... Aí a próxima a gente vai. 290.